Dando sequência ao nosso ciclo de conferências, o tema que nós escolhemos hoje é um tema assim, bastante polêmico, um tema bastante interessante, né, do ponto de vista do estudo bíblico, do estudo dos fenômenos, do estudo do final dos tempos, dito final dos tempos, tal. Então, nós resolvemos discutir esses temas aqui, tentar esclarecer, colocar as coisas de uma outra maneira. Então, o tema que nós escolhemos hoje é o anticristo. Então, o anticristo. Muito bem. A própria palavra Cristo é uma palavra grega, tá? Que significa o ungido, tá? Tem o mesmo significado, vamos assim dizer, espiritual, se nós formos olhar para o lado do Oriente, do Extremo Oriente, com o conceito de iluminado, tá? Então, a ideia central é a mesma. O Cristo significa o iluminado. Da mesma forma, o termo Cristo pode ser usado de muitas maneiras, como na Índia, na China, o termo Buda, que significa o iluminado, foi utilizado e dado nomes a muitos seres. Houve muitos Budas na história, né, da Índia, da China, muitos indivíduos que atingiram elevados graus de iluminação, de transcendência espiritual, e que na sua época foram grandes líderes e mestres da humanidade, ok? Ao pé da letra, você poderia chamar, vamos supor, em certos aspectos, Maomé de um Cristo. Você poderia chamar, né, dentro da própria linguagem, do conceito da palavra Cristo, tá? Por exemplo, a palavra, porque muita gente acha que Cristo é o sobrenome de Jesus, né? Não é, né? Jesus também é uma terminologia grega. O nome de Jesus em judeu é Joshua, né? E da mãe Maria de Jesus, Maria não existe em judeu, é Miriam, tá? Então, a mãe de Jesus em judeu é Miriam e Joshua, né? E assim, então, a palavra anticristo, se você for traduzir do grego mesmo, significa opositor, né, a Cristo, ok? Então, na época, né, na época da própria expansão do Evangelho por Roma, naquela época, né, das igrejas, no começo mesmo da era cristã, da pregação, da formação do próprio cristianismo, existiam muitas outras seitas, muitas outras culturas que pregavam, né, ideologias bastante diferentes ou até contrárias à de Jesus. Esses indivíduos eram considerados anticristos também na época, né, porque não seguiam a doutrina cristã. Então, todos aqueles que não seguiam a doutrina cristã eram chamados na época de anticristos, né? Durante toda a Idade Média, por exemplo, para justificar as cruzadas contra o Império Otomano, nós tivemos a consideração, né, de todos os muçulmanos, o próprio Maomé de um anticristo, certo? Devido a uma pregação que aparentemente era diferente do cristianismo, que, vamos supor, dividia o poder, né? Então, por exemplo, em Roma, segundo as tradições, a humanidade já chamou basicamente, vamos supor, 4 pessoas de um anticristo, né? A primeira dela seria o imperador Nero, imperador de Roma, que foi um dos grandes perseguidores dos cristãos, né, na época romana. Então, naquela época, Nero era considerado um anticristo, né? Inclusive, análises estruturais do famoso número 666, que aparece no livro Apocalipse da Bíblia, nós vamos conversar hoje, uma análise mais cabalística, uma análise mais ligada ao conceito de letras no alfabeto judaico, né? Você vai chegar ao nome de César, né? O imperador romano, né? O César, esse pessoal todo que era
perseguidor dos cristãos. Então, existe uma dúvida muito grande nos pesquisadores da Bíblia, inclusive nos pesquisadores do próprio Apocalipse da Bíblia, de que aquele texto poderia estar simplesmente se referindo à época, e não uma questão futura de agora, desse momento que nós estamos vivendo, ok? Então, um texto das perseguições das igrejas, né? E aquela época toda, então foram feitos aqueles livros de profecias, aquelas discussões, e esse 66, esse anticristo, então, ao que o Apocalipse poderia se referir, seria, na verdade, estariam falando, né, de Nero naquela época, né, do César, do imperador romano, ok? Muito bem, mas o curioso é que a palavra anticristo só aparece 4 vezes na Bíblia, só 4, e não aparece nos evangelhos, aparece nas cartas do apóstolo João, tá? Só 4 vezes. Por exemplo, o Apocalipse da Bíblia não usa em nenhum de seu texto a palavra anticristo. Eles usam exatamente o termo, né? O termo da besta. Ele fala a besta do Apocalipse, algo que virá, né? Que tomará conta do mundo e será contrário à doutrina de Cristo. E virá marcado com o número da besta, que é o 666. Vamos tentar entender, discutir um pouco esse significado, né, dessas ideias. Muito bem. O segundo anticristo, na tradição aí que o pessoal tem colocado, é o Napoleão Bonaparte, tá? Então, Napoleão, exatamente na época, Napoleão foi considerado o anticristo, exatamente como parte de uma propaganda inglesa, né? De uma propaganda inglesa contra os franceses, contra o imperador da época, né? Aquela coisa toda para criar uma revolta psicológica contra a expansão do Império Francês através das tropas de Napoleão, que conquistou praticamente a Europa toda também, né? O terceiro anticristo também seria Hitler, né? Ok? Novamente como parte de propaganda inglesa, porque a gente sempre tem uma visão dos perdedores, né? Ou seja, os ganhadores da guerra de uma revolução constroem uma história, né? A história contada, geralmente por outro lado, ela se torna muito diferente, né? Se fazem heróis e se fazem vilões. Se a Alemanha tivesse ganhado a guerra, a história poderia ser contada de forma completamente diferente para o mundo, né? Muito bem. E nós estamos esperando, segundo essa visão do conceito do anticristo, estaríamos esperando o quarto anticristo, que viria exatamente dentro desse conceito, seria, né, um homem também, dentro desse conceito de seres humanos, de homens, de um homem. Esse homem teria um poder muito grande perante a humanidade, né? E ele viria exatamente antes da segunda vinda de Jesus, ok? Então, e haveria uma batalha que seria travada entre esse homem e Jesus, né? A batalha do juízo final, a batalha final. Nós vamos falar sobre o juízo final na próxima conferência, né? Então, é basicamente isso, né? Então teríamos, assim, vamos assim dizer, nos termos bem grego mesmo, da psicologia, da filosofia grega, a disputa e uma guerra entre o bem e o mal. Isso, óbvio, né? O Apocalipse sempre prevendo a vitória do bem, entendeu? Sobre o mal. Então, nós já discutimos em outras conferências essa discussão do conceito de bem e de mal, de céu e inferno, Deus e demônio,
como tudo não passa de uma estrutura conceituada pela nossa mente, pela nossa filosofia, pela forma como o homem vê o mundo, né? Então nós vamos tentar entender também, porque quando você vai ler esses textos antigos, esses textos ditos sagrados, os bíblicos, a Bíblia, nós temos que tomar muito cuidado na interpretação dos conceitos que eram designados na época pelo próprio escritor, como aquele escritor via, como aquele indivíduo encarava as verdades, os modelos na qual ele foi formado, a cultura que ele vivia, todos os preconceitos que ele tinha em mente quando ele criava uma maneira de dizer as coisas. É muito complicado você achar que certos mestres, certos indivíduos do passado que escreveram esses grandes textos, esses textos tenham sido literalmente escritos por espíritos superiores, ditados por espíritos superiores, né? Mas um texto bastante complexo, bastante confuso, o Apocalipse de João é um texto extremamente confuso, é extremamente complexo, de difícil interpretação e difícil entendimento, tá? Então nós vamos estar conversando sobre isso. Então, na verdade, o que eu acho de estranho nisso, nessa visão de você encarar o anticristo como uma pessoa, e tem um detalhe, viu? Esse quarto anticristo que estaria sendo esperado, segundo as tradições atuais, as religiões atuais, ele já estaria encarnado, tá? Ele já estaria encarnado. E existem alguns que dizem que Bill Gates seria esse, devido ao grande poder, né, que a plataforma Windows, que a criação da Microsoft tem sobre o planeta, sobre o mundo, né? Porque um dos desígnios interessantes que o antigo, o Apocalipse diz, é que os seres humanos no futuro, né, seriam marcados com o número da besta e seria reconhecido da mesma forma como os escravos romanos eram marcados com números nos braços, sabe? Entendeu? Você poderia estar sendo marcado com código de barras, por exemplo. Tudo no mundo é código de barras. Você vai no supermercado, tudo aquele código de barra que o computador lê, né? O seu RG já tem código de barra, tudo tem código de barra. É como se você fosse identificado por um número, o seu CPF, o seu RG, seu SIC. Se você dá seu nome, ninguém liga para você. A turma quer ver o seu CPF, seu número, né? O número da besta. Entendeu? Então, muitos acreditam que num futuro próximo, seria a Inglaterra, tem um sistema de monitoramento. Você sabia que eu vi uma estatística na televisão, por causa desse problema de terrorismo, esse medo, existe na Inglaterra, parece que uma câmera para 7 cidadãos, uma câmera de vídeo monitorizando para cada 7 cidadãos, espalhado. Então assim, o indivíduo é vigiado 24 horas por dia. Pode chegar a um ponto de você introduzir chip nas pessoas e esse indivíduo ser monitorizado aonde quer que ele esteja, até na hora que vai no banheiro. Por GPS as pessoas sabem onde eles estão. Se você for procurado pela polícia, a polícia sabe onde você está. E esse chip pode ser implantado. Você sabia que existem alguns industriais com medo de sequestro, né? Já implantaram esse chip nos seus corpos, né? E se ele for sequestrado, aciona-se o GPS via satélite e acha onde ele estiver. É um sistema de segurança, né? Nesse caso, um sistema de segurança, mas pode um sistema político ser um sistema de vigilância e um sistema de repressão. Tem um filme muito interessante, né? Chamado 1984, vocês já viram? 1984 é um filme muito interessante, do H.G. Wells, se não me engano, né? Acho que é, né? E ele escreve sobre uma sociedade extremamente repressora, né? Extremamente repressora, onde você é monitorizado do começo ao fim do dia, né? Na verdade, quando ele escreveu o livro, né, em 1900, acho que antes da Segunda Guerra Mundial, ele estava fazendo uma crítica assim, bastante violenta ao comunismo soviético, né? A forma de controle do cidadão, controle de ideologia, controle, né,
do que você pensa, do que você consome. Aí seria aquela sociedade de androides ao extremo mesmo que nós estávamos discutindo há muito tempo, onde você não tem liberdade nenhuma para criar, para seguir o seu caminho, para ter sua... Não, você é condicionado muito fortemente desde a infância e é monitorizado para não sair fora da boiada. Jamais você poderá sair fora da boiada. É um Matrix bem controlado, né? Bom, então eu acho uma forma muito primitiva de ver e de encarar. Primeiro, eu não considero essa história de luta entre o bem e o mal. Nós temos uma visão bastante diferenciada do que a gente conceitua de bem e de mal, né? Também não acredito que Jesus, como indivíduo, como pessoa, viria para fazer uma guerra, né, apocalíptica, né, com um homem, com um anticristo. E da mesma forma, veja bem, considerar esses indivíduos no passado como anticristo é uma coisa meio complicada do seguinte ponto de vista. Veja se vocês concordam comigo, né? Você tem uma humanidade inteira que vive um materialismo absurdo. Você tem uma civilização inteira, um país inteiro, uma Alemanha inteira que se levanta, aceita um regime nazista. A Itália aceita um regime fascista. Você tem mil tipos de... O comunismo, que aceita um regime extremamente, desse que nós estamos acabando de falar, né, de extrema observação do cidadão, sem nenhuma liberdade, né? E você tem uma repressão violenta. Aí ocorre guerras e conflitos entre nações, entre o mundo todo entra em guerra. E só um indivíduo leva a culpa. Só esse indivíduo, Hitler, Napoleão, né, nas suas épocas devidas, ou só o Hitler que é culpado. É muito fácil você jogar a culpa nos outros, né? Você achar um bode expiatório. Não, eu não. Eu estava só cumprindo ordens, igual... É engraçado que quando houve o tribunal de Nuremberg, né, para julgar os criminosos de guerra, né, a maior parte dos soldados e dos altocomandos chegavam lá e falavam assim: não, eu estava cumprindo ordens, matei, torturei, mas eu estava cumprindo ordens. Você sabia que muitos deles eram absolvidos, né? Somente aqueles que davam as ordens no alto escalão é que foram julgados e mortos. Agora, pô, você vai cumprir uma ordem dessa, cara? Pô, você não pensa, então o soldado não pode pensar. O soldado tem que ser um androide, ele tem que obedecer. Não importa a ordem que o general dá lá em cima. E esse conceito é um conceito das duas sociedades, da que julgou e da que foi julgado. Você não absolvia. Por exemplo, os grandes criminosos de guerra japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, que trabalharam com bombas químicas e bombas biológicas, na fabricação de armas biológicas, que usaram cidades inteiras chinesas para testar suas armas, matando crianças e cidadãos que nem em guerra estavam. Quando os americanos capturaram esses homens, ao invés de matar pelo tanto fuzilamento, não. Todos foram absolvidos e levados para os Estados Unidos para trabalhar para os americanos, para fabricar as mesmas armas para os americanos. Tá bom? Isso você... Então, agora a gente começa... Quais são os verdadeiros valores, né, numa guerra, num conflito? Quais? Por exemplo, Von Braun, que fez o foguete V2 na Alemanha, que mandou, não sei, mais de 1000 bombas para Londres, arrebentando uma cidade inteira, matando quantas pessoas? Ao final da guerra, ele foi levado como um herói para os Estados Unidos, né? Para ser chefe do programa Apollo, né? Então, é complicado, porque os valores são materiais, né? Quando o cara vai dar lucro para o país, quando é interessante, não tem culpa no cartório, ninguém julga o cara, sabe? É complicado. Então, você colocar a culpa de todo o caos planetário que nós estamos vivendo hoje, todo o materialismo, todo o conflito, todas as grandes guerras, jogar isso tudo na costa de um único ser humano, eu acho uma tremenda ignorância e uma ingenuidade muito grande. Na verdade, né, nós vivemos uma forma
materialista no mundo, e nós contribuímos para isso. Você que trabalha numa indústria, você que trabalha num banco, você que trabalha no sistema político todo, de uma certa forma você está contribuindo para essa energia de uma forma global. Muito bem, eu há muitos anos, sabe, eu nunca concordei com essa visão de um anticristo. Eu tenho uma palestra de 20 anos atrás, que eu tenho esse mesmo tema sobre o anticristo. Eu já colocava essa questão, que eu jamais aceitava que um indivíduo viria e esse indivíduo seria responsável por todo um processo apocalíptico no planeta, né? Que fosse arrastar a humanidade para o mal, um único indivíduo, né? Que teria esse poder. Vamos supor, mesmo que fosse o Bill Gates. O que o Bill Gates é? O Bill Gates é um objeto ali, não é ele o criador, o responsável. Milhões de pessoas trabalham para ele hoje. Milhares de pessoas estão debaixo das suas indústrias, do seu teto. Ele é um símbolo, né, da coisa em si. Vocês estão me entendendo? Né? Muito bem. O interessante, tem uma coisa muito interessante que no Apocalipse fala, o próprio Evangelho em alguns aspectos falam, a carta de João fala que no final dos tempos, antes da vinda de Jesus, esse anticristo, ele aliciaria toda a humanidade, né? E ele faria grandes, mas grandes prodígios, e esses grandes prodígios que esse anticristo faria, iria, vamos supor assim, maravilhar a humanidade, que se idolatraria esse ser, a ponto de esquecer-se do verdadeiro Cristo e seguir esse ser de uma forma bastante cega, esquecendo o verdadeiro Cristo. Se você perguntar, você acha isso é verdade? Eu falo, eu acho. É exatamente isso que aconteceu e é exatamente isso que está acontecendo, tá? E eu vou discutir de uma outra forma quem é esse anticristo, né? Vamos lá. Então, quando nós tivemos um sinal do final dos tempos, um sinal muito interessante, que foi as comunicações da Virgem Maria em Fátima, em 1917. Em plena Primeira Guerra Mundial. Em plena Primeira Guerra Mundial, ocorre a famosa aparição da Virgem Maria, aquelas 3 crianças pastoras, né, em Portugal, né, naquela região. Ok? Ocorrem várias aparições. A santa aparece e conversa com as meninas, com os dois, né? Os 3. E esses encontros vão se dar várias vezes, uma vez por mês. Ela vai marcar, ó, no próximo dia tal, eu voltarei de novo até com vocês, ok? Então você tem a primeira aparição, você tem uma segunda aparição, uma terceira aparição, uma quarta, quinta aparição, tem várias aparições. Até que chega a última aparição, que ela anuncia que ela nunca mais vai voltar. Ok? Então essa criança, ela tem essas visões. Ok? Ela conversa com ele durante tempo, não é 2 minutos não. Ela fica horas às vezes em transe. Essa menina sobre uma visão, em transe, ela entra em transe, tipo um transe mediúnico. E quando ela sai desse transe, ela vai descrever exatamente, né, que a Virgem Maria veio conversar com ela, tal. No entanto, imagina o bafafá da época. Na primeira aparição só estavam as 3. Na segunda aparição, que ela já conta para um monte de gente, já tem umas 50 pessoas no dia. Mas como a coisa se espalha pelos jornais e tudo da época, na terceira aparição já tem 10 mil pessoas em volta da cova lá. Você está entendendo? Isso é repercussão na Itália, no mundo, todo mundo cristão, peregrinações, certo? Para a região. E isso começou a assustar demais a igreja dominadora da época, o Papa da época, aquela coisa toda. Então o que o Papa fez? O Papa pegou essa menina e escondeu. E não deixou essa menina falar. Então ela não deu na época entrevista para jornal, ela não falou o que a santa falou, o que a santa disse.
Ela falou algumas pequenas coisas para alguns jornalistas que andaram escrevendo, mas era a seguinte: a igreja da época pegou essa menina e ficou tomando conta, até nas aparições, não deixava ela se comunicar, por causa daqueles fatores que nós já discutimos aqui, a descentralização do poder da igreja, né? E aquela velha pergunta: por que a Virgem Maria não escolheu o Papa, né, para dar a sua verdadeira mensagem, já que o Papa era considerado o único porta-voz da igreja, o de Cristo na terra, né? Por que a Virgem Maria resolveu falar com as 3 crianças e não resolveu lá na Itália, no Vaticano, aparecer e conversar e dialogar com o Papa? Então o que acontece? Quando essa menina passa um tempo, passa anos da aparição, e ela não se comunica com ninguém, um dos papas pede para ela redigir, escreveram as mensagens que ela tinha recebido em Fátima. A história é mais ou menos essa. Então ela passa um tempo escrevendo, e no fundo ela redige 3 documentos. 3 documentos grandes. O primeiro documento foi liberado pela Igreja Católica numa determinada época. Quem for estudar isso aí sabe, vai ter os dados certinho, que o Papa libera, e nesse texto continha as seguintes profecias. Primeiro, que a Virgem Maria tinha dito que as 2 crianças, tinha dito para a Lúcia, que a Lúcia era a mais velha, que aqueles 2 primos dela iriam morrer ainda naquele ano. E realmente eles morreram. Um pela tuberculose e morreram. Cumpriu essa profecia. E ela falava do final da Primeira Guerra Mundial, que essa guerra terminaria, aconteceria assim, tal, essa foi o primeiro documento. Aí o segundo documento, liberado numa época mais futura, falava sobre o início da Segunda Guerra Mundial. Ele falava assim: a Primeira Guerra vai terminar, mas os homens ainda continuarão, se debatendo, e virá uma guerra ainda pior, onde milhões morrerão. E ela dá um sinal na profecia, fala: quando você vê uma luz no céu, assim estranha, assim assado, esse é o sinal de que está próximo a se cumprir essa profecia. E se você procurar, realmente houve uma aurora boreal tão estranha, mas tão estranha, em 1938, em dezembro de 38, que é aqui, em 39 começa a Segunda Guerra Mundial, que na Europa inteira foi uma aurora completamente estranha, esquisita, que iluminava à meia-noite as cidades europeias, a ponto de você ler jornal assim, né? Então, e a terceiro documento nunca foi revelado até hoje pelo Papa, nunca. Houve que o Papa João Paulo disse que o terceiro mensagem era o assassinato do Papa. Isso é uma bobagem, é uma mentira. Essa mensagem nunca foi revelada, Certamente ela falava da Terceira Guerra Mundial. A primeira falava do final da Primeira Guerra. A segunda documento continha todas as profecias da Segunda Guerra Mundial. O terceiro documento deveria falar sobre a queda da igreja, que não representaria de forma nenhuma o verdadeiro Cristo no final dos tempos, e falaria da Terceira Guerra Mundial. Você acha que a igreja iria publicar esse documento? Falando que jamais a igreja no final dos tempos seria reconhecida como um veículo do verdadeiro Cristo na terra? Bom, então, eu estou contando essa história porque uma das visões mais avançadas que eu acredito em termos de visão sobre o anticristo vem exatamente de um paranormal, de um vidente envolvido com essas questões de Fátima. Existe um italiano, vou pegar a data certinha aqui, existe um italiano chamado Giorgio Bongiovanni, Esse Giorgio Bongiovanni, ele já era um sensitivo, já tinha umas captações muito antes dessa data. Aí quando ele foi, no dia 2 de setembro de 1989, num dos aniversários da aparição de Fátima, no santuário de Fátima, certo? Que geralmente a aparição, ela acontecia ao meio-dia, na época da Lúcia lá, sempre ao meio-dia, aquele horário que o sol estava a pino, ocorria o fenômeno.
Então Giorgio Bon Giovanni, hoje, no Santuário de Fátima, lá nos aniversários da aparição, convergem milhares de peregrinos, gente. Às vezes dá centenas de 100 mil pessoas convivem naquela praça, que hoje tem uma igreja, tem um santuário, tem tudo ali, né? Aquela coisa toda montada na mesma região onde houve a aparição, em Portugal, né? Então Giorgio Bon Giovanni foi lá, e Giorgio Bon Giovanni diz que na hora exata da aparição, que é o meio-dia, ele entra num transe profundo. E ele percebe que a Virgem Maria se aproxima dele e vem ter um diálogo com ele. É a primeira aparição. Ele também vai passar por muitas comunicações com esses seres invisíveis, tá? E nesta primeira aparição, ela passa a missão para Giorgio Bon Giovanni, que seria várias revelações. Uma das revelações é que esse Giorgio Bon Giovanni seria a reencarnação de Jacinto, primo da Lúcia, que morrera lá na primeira aparição. Ele seria a reencarnação. Segundo o próprio Giorgio Bon Giovanni, uma das mensagens que estava lá em 1917 em Fátima era que a Virgem Maria tinha dito que aquele sobrinho dele iria morrer. No entanto, antes que ela morresse, e antes que houvesse o fim, as profecias fossem se cumprir, o irmão dela, esse viria novamente ter com ela. Inclusive, o Giorgio escreveu uma carta contando toda essa história e tentou conversar com a Lúcia, mas jamais foi permitido que ele chegasse perto da Lúcia. Ele fez uma carta contando toda essa história, que a Lúcia sabia dessa mensagem, que ele iria voltar, que ele seria o Jacinto, né? E então ele entregou uma carta para o padre, não sabe se o padre entregou ou não essa carta para a Lúcia. Mas a história vem aí. A história é a seguinte: como as mensagens não foram reveladas, a Virgem Maria chegou a Giorgio Bon Giovanni e falou: então, nós vamos passar a bola para você. Você vai ser o responsável em divulgar a terceira mensagem de Fátima para o mundo, que nós vamos revelar para você profundamente. E, como parte dessa missão, você vai carregar as chagas de Cristo, os estigmas de Cristo. Então Giorgio Bon Giovanni, após essa aparição, após essa experiência, começaram a aparecer os estigmas de Cristo em seu corpo. Os estigmas são as marcas dos ferimentos de Jesus na cruz, né? É a marca das coroas de espinho na testa, que sangra, as palmas das mãos, nos pregos, nos pés, e a lança que é ao lado do corpo, né? Que os judeus, o romano cutucou ele na cruz, né? Tentando matá-lo, ainda ajudar a morte. Então ele aparece com esses estigmas, sangra a mão, sangra a testa. Ele diz que não sente dor. E os cientistas pesquisaram ele pra caramba, médicos, grupos. Ele andou pelo mundo. Ele esteve no Brasil várias vezes, esteve no Jô Soares, né? Esteve no Ratinho, na época tinha o Ratinho, esteve no Gugu, ele teve em congressos em São Paulo, no qual eu participei, a gente participou. Então ele esteve rodando o Brasil. Hoje ele mora no Uruguai. Ele é italiano, ele não pode morar na Itália, porque ele está foragido da Itália, porque na Itália ele está ameaçado de morte pela máfia italiana. E vocês vão entender por quê. Isso. Muito bem. Giorgio Bon Giovanni vai trazer, através dessas mensagens de Fátima, uma visão do anticristo, das mais modernas, das mais avançadas. E eu, quando eu vejo o Giorgio Bon Giovanni, eu tenho uma certa sensibilidade para ver pessoas. Eu, com a minha mediunidade. É fácil você sacar quando o cara é meio charlatão. Quando tem um sacerdote gritando no palco lá, falando, eu olho para esse cara e falei, esse cara, vai virar as costas e vão embora. Mas quando eu vi o Giorgio Bon Giovanni pela primeira vez, não foi pelas chagas na mão dele não, sabe? Mas foi pela aura dele e pela suavidade e pela energia que esse homem transmitia. Tá? E um discurso muito
sábio para um religioso ou para um fanático. Qualquer fanático religioso faria um discurso como os crentes fazem seus discursos. Mas a visão que ele colocou, falou, olha, e aí Jesus também vinha dar mensagens para ele, não só a Virgem Maria. E aí a colocação do final dos tempos, das profecias para os finais dos tempos. Olha, Giorgio Bon Giovanni, ele fecha todo o programa, todo o congresso, toda a palestra que ele dá com a seguinte afirmação: tudo o que está escrito nas profecias bíblicas vão se cumprir à risca, sem tirar nem pôr nenhum detalhe. Ele coloca bem claro isso. E segundo, ele coloca bem claro que é essa geração que vai viver essa experiência apocalíptica. Não é daqui 50 anos, não é a outra geração, meus filhos, meus netos, não, é nós. E que nós estamos à beira de um colapso da humanidade sem precedentes, jamais visto na história desse planeta. Tá? Muito bem, então eu vou colocar a visão do Giorgio Bon Giovanni, e é a visão que eu sempre tive sobre o verdadeiro conceito do anticristo nos tempos atuais. Vamos lá então. Que poderia realmente fazer tudo isso que nós acabamos de ver nos símbolos, aliciar a humanidade, levar toda a humanidade em função, seguindo esse anticristo, certo? Um grande poder, com poder de aliciamento, com poder material jamais visto, tá? É isso que nós vamos discutir, essa forma que eu vou colocar. Mas veja bem, nós estamos colocando ideias aqui. Eu sempre digo para vocês, eu não afirmo nada. Eu não chego aqui e falo, essa é a verdade, vocês vão ter que engolir a verdade. Não. Eu sempre coloco ideias para que vocês meditem, vocês pensem, vocês questionem, pesquisem, para que vocês próprios possam chegar a uma conclusão. Nós estamos colocando ideias. Nós não somos uma seita religiosa, certo? Eu não tenho seguidores, sou uma pessoa totalmente solitária do ponto de vista espiritual, tá? Você está me entendendo? Quem está me assistindo, que não conhece o meu trabalho a fundo, vai saber se pesquisar sobre mim. Eu não tenho grupos, não tenho pessoas me seguindo. Eu sou um livre pensador. Eu, durante todos os meus anos de vida, com a minha mediunidade, minha experiência mediúnica, as informações que me chegam via espiritual dos grandes mentores, dos grandes mestres da luz, eu procuro absorver essas informações, trabalhar essas informações para transmitir de uma forma aceitável às pessoas que vão me ouvir, de uma forma mais terceiro milênio mesmo, sabe? Sem nenhum rótulo. Não vem com um rótulo cristão, um rótulo espírita, um rótulo kardecista, um rótulo umbandista. Não, vem sem rótulo nenhum. O meu trabalho é levar uma mensagem, levar uma forma para que as pessoas possam meditar, possam questionar, possam pensar, e aí elas possam chegar às suas próprias conclusões, tá? Esse é o objetivo desse nosso trabalho, né? Muito bem, então vamos lá. Eu, usando esse conceito clássico da própria tradução grega do anticristo, nós vamos fazer uma tabelinha aqui, ó, na lousa. Cristo, e desse lado anticristo. E aí vocês vão seguir comigo essa ideia, ok? Muito bom. O que basicamente o Cristo significa? Vamos na primeira interpretação: iluminado. Então, um ser com a energia crística, um ser crístico é um ser iluminado. E um anticristo, o que ele tem que ser? Oposto ao Cristo. Então é um ser nas
trevas. Trevas no sentido de não, que significa iluminado no termo crístico. Iluminado no termo crístico significa alguém ou um ser totalmente desperto, relembrando de todas as suas encarnações anteriores, relembrando da sua origem espiritual e cósmica, tendo contato e consciência de todo o projeto Terra e tendo consciência a quem ele serve no comando planetário Terra. Ele conhece todas as leis que regem a experiência planetária do homem na Terra. É um homem com livre acesso ao conhecimento superior. É aquele que transita pelo umbral, transita pelo penumbral, transita pelos planos da luz e transita nos planos dos ascensionados. E transita junto com o comando planetário Terra, que pode operar. Então este homem é um homem que está na luz, ele tem a sabedoria de toda a experiência humana na Terra. E o anticristo é aquele que nada sabe da luz. É um cara que, como qualquer um de nós, vive nas profundas trevas. Vamos traduzir trevas como ignorância. Mas uma ignorância, veja bem, não é uma ignorância científica, porque você tem muitos cientistas que não vão estar discutindo isso. Grandes gênios da humanidade, no entanto, em termos espirituais, são profundamente ignorantes. Nós estamos trabalhando com o termo iluminado, no termo espiritual, um acordado espiritualmente. E aqui você pode ter uma ignorância espiritual, uma trevas espiritual. Vamos deixar bem claro isso, né? Assim a gente fecha essa ideia do anticristo. Muito bem. Qual é um dos ensinamentos principais de um Cristo? O que o Cristo prega como fundamentalmente, como chave fundamental? O Cristo não trouxe 10 mandamentos. O Cristo não trouxe nenhum mandamento. Cristo só ensinou uma única coisa: o amor. Desenvolva o amor. Amai-vos uns aos outros. O amor é a chave que pode fazer com que toda a humanidade entre em harmonia e entre em equilíbrio. Então, Cristo prega o amor. Um amor cósmico mesmo, tá? Um amor transcendente, é chamado de amor incondicional. Você ama e não precisa de nenhuma condição para estar amando aquele indivíduo, aquela pessoa, aquele ser, aquele animal. Agora, o que o anticristo estaria pregando? O ódio. Seria um indivíduo que não está muito pouco preocupado em amar uns aos outros. Ele está preocupado, a sua ação é uma ação divisória, que divide a humanidade, divide os seres humanos, divide as pessoas, cria o conflito, cria as competições, cria o ódio, cria o conflito. O amor cria a união, o ódio cria o conflito. Então vamos entender esses dois parâmetros, vocês vão ver onde eu quero chegar, tá? O Cristo, óbvio, sempre dizia o seguinte: a primeira coisa que um homem deve buscar nesse mundo é o reino de Deus ou a espiritualidade. Vamos traduzir o reino de Deus como a espiritualidade. Ou seja, a espiritualidade, ou o seu próprio espírito, sua própria natureza interior espiritual, é a coisa mais importante que você deve buscar, e aquilo que Cristo sempre pregou: buscai a Deus acima de tudo. Mas aonde? Dentro de você. Buscai essa força suprema dentro de você. Quando ele fala para buscar a Deus sobre todas as coisas, significa buscar a sua verdadeira natureza cósmica em primeiro lugar. O anticristo, o que ele faz? Ele vai totalmente buscar o materialismo. Ele não vai se preocupar nem um pouco com o seu espírito. Nem um pouco com o seu espírito. Tá? Muito bem. É óbvio que todo mundo que vai numa busca crística, seguir a Cristo, faz uma jornada interior. Ou seja, faz uma jornada para dentro. O anticristo faz uma jornada exterior. Ele vai buscar as verdades
como diz o arquivo X, a verdade está lá fora, né? Ele vai buscar lá fora, fora do si mesmo, né? Seria o termo mais correto. Cristo prega a igualdade entre os homens. O anticristo prega a divisão ou a desigualdade, vamos supor, a divisão de classes, né? Ou a desigualdade. Aí você, nessa desigualdade, você tem racismo, né? Classes sociais, né? Vídeo racismo americano, né? Divisão de classe americana, no negro, no branco, aquela luta de classe, aquela, né? Coisa terrível, né? Onde você tinha que ter escola para negro, escola para branco, né? O apartheid na África, que era uma coisa terrível, imposta pelos ingleses, pela cultura europeia dos ingleses, uma política de extrema segregação racial, né? Entendeu? É toda uma. E outra, esses mesmos cristãos que pregavam esse apartheid, ia na igreja rezar, cara. Entendeu? E nos seus cultos religiosos, Estados Unidos, a mesma coisa. Entendeu? A ponto de você ter igreja que só podia entrar negro, né? É que vem o blues, né? É que vem o jazz, que tem essa origem bem das lamentações do negro nas igrejas, né? Então o blues nasce na igreja, né? Frequentada só por negros. Entendeu? E enquanto Jesus Cristo vai pregar a paz entre os homens, o anticristo é óbvio que vai constantemente fomentar a guerra. Quando você olha de forma clara, é muito claro você dizer o que é o anticristo no mundo e a quem você serve. Eu sempre falo assim: a quem você serve nesse mundo? A Cristo ou ao anticristo? Hoje é o seu trabalho diário. Você está servindo alguém. Você está servindo a luz ou você está servindo as trevas? Aqui nós vamos chamar luz, aqui nós vamos chamar é engraçado que na época de Jesus, o César Augustus, por isso que ele tem o termo Augustus César. Augustus significa Deus. O termo Augusto significa Deus. Ele era o Deus na terra, ele era considerado um ser divino. Os imperadores romanos, Césares, tá? Por isso que era Césares, porque um monte de imperador era César. O César era um título, não era o nome do indivíduo. Você está entendendo? Então Augusto César, né? Tanto César, Nero César e assim por diante, entendeu? Então você tinha um termo que significava realmente um Deus. Por isso que tem aquela velha história que quando Jesus entra no templo, né? Ele vê todo aquele mundo comercializando, aquela coisa toda, né? E quando ele um dos seus apóstolos chega com uma moeda muito bonita, de ouro, na época cunhada, né? E ele mostra para Jesus. E essa moeda tinha na parte da cara, né? O rosto de César esculpido ali, certo? Então Jesus olha aquela moeda e fala para o seu discípulo: de quem que é esse rosto aqui? É de César. Ah, é de César? Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então naquela época Jesus já fez essa divisão, né? Dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Aqui simbolizando o dinheiro, né? Você está entendendo? O que é que Deus, o que é que César é que vive em função do dinheiro, né? Os governos, os políticos, os bancos. Aí nós vamos tentar discutir um pouco, chegar mais perto da coisa. Então é muito fácil você entender que o anticristo, ele não é uma pessoa, um homem, ele é uma energia. Vamos começar a conversar por esse aspecto.
O anticristo, ele é uma energia. Ele vai ser uma energia psíquica que vai movimentar o planeta numa direção. Tá? Muito bem. Então, depois dessa análise, nós vamos colocar a visão do anticristo do Giorgio Mongioani, que é a visão que ele recebeu em mediunidade, em transe mediúnico, no contato com a Virgem Maria e no contato com o próprio Jesus, segundo ele, né? Mas aí vocês vão fazer uma análise, vocês vão ver se tem lógica ou não. Aí vocês vão pegar as Bíblias, os textos dos crentes, dos protestantes, todo mundo que apresenta essa ideia de fim de mundo e apresenta a ideia do anticristo, tá? Aí vocês vão estudar e analisar, ok? Porque nós estamos aqui apresentando, como eu sempre disse para vocês, um estudo. Então, Giorgio Mongioani, ele diz o seguinte, que quem é o anticristo então, né? No sentido hoje. Então ele começa afirmando a seguinte coisa. Vamos tentar analisar e vocês vão ver se nós estamos com a razão. Vamos imaginar que o anticristo seja uma energia. Uma energia que move o curso do planeta, o curso da civilização. Essa energia nós podemos chamar de uma energia monetária. Presta bem atenção. Eu acho que poucas pessoas na vida fizeram uma análise dessa forma, como nós estamos aqui sentados, discutindo, conversando, sem um vínculo fanático religioso. Que é muito difícil, porque essas coisas são discutidas dentro de igreja, dentro de seitas, né? Ninguém discute as coisas descompromissadas com qualquer vínculo religioso. Né? Muito bem. Então vamos fazer uma análise. Esta energia, o dinheiro que move o mundo. Tá? Essa energia monetária pode ser traduzida como economia, a economia mundial. Ok? Muito bem. Então vamos fazer uma enumeração aqui muito interessante. Segundo as próprias pesquisas da ONU, pesquisas feitas de uma forma bastante interessante, 1/3 de todo o dinheiro que circula no mundo, 1/3 de todo o dinheiro que circula no mundo, né? 1/3 está na mão das máfias. E essas máfias, né? Elas só vivem ela vive de jogo, prostituição, tráfico de drogas, tráfico de influências políticas, essa coisa toda, e tráfico de armas também. De uma forma geral, tá? Não estou me abstendo da máfia siciliana, italiana, mas a máfia do mundo, todas as máfias, todo tipo de, né? Você tem o cartel de Cali, você tem isso, aquilo, todo esse pessoal, né? Existe toda uma forma assim subversiva de usar uma energia monetária. E essa energia está sendo usada, 1/3 está sendo canalizada para quê? Só para coisa ruim, vamos assim dizer. E olha que muito dinheiro, cara. E vocês vão ver que essa grana sempre está concentrada na mão de muito poucos no planeta. Você tem poucas pessoas no planeta, mas com muito, uma fortuna que você não consegue calcular. E o resto do planeta, uma miséria desgraçada. Bem, outro 1/3 dessa grana estão na mão dos grandes conglomerados, chamados conglomerados econômicos.
Esses conglomerados econômicos podem ser citados os bancos, os grandes bancos, que são especuladores, trabalham com dinheiro, com empréstimo, né? As empresas, grandes empresas chamadas multinacionais, aquelas gigantes, aquelas empresas com capital, assim, giro, né? Você pega essa Vale do Rio Doce, compra empresas do mundo inteiro. A Microsoft hoje, vamos supor, com uma fortuna que o mundo inteiro usa seu computador, é muito dinheiro para uma empresa, né? E quantas a Ford, as indústrias automobilísticas, esses grandes oligopólios que tomam conta do planeta em todas as partes do país, a ponto de mandar o seu próprio governo, colocando o governo, sabe? Tirando deputado, senador, esse poder material que constrói a política de uma nação, né? Você está entendendo? Entendendo? E você tem, né, as empresas estatais aqui também, as estatais, os países em si. Então essas empresas são empresas que detêm muito capital. Muito capital. Quando eu falo estatais, você tem Petrobras, sabe? Você tem nos Estados Unidos, você tem muitos países que o governo, né, produz a energia elétrica, controla a energia elétrica, controla isso, controla aquilo, todo o capital, todo o dinheiro que movimenta, tá entendendo? Está na mão desses países. Você vê os Estados Unidos sozinho, quanto dinheiro os Estados Unidos sozinho não tem em relação ao resto do mundo? É engraçado, quando tiraram essa foto de satélite do planeta Terra, de órbita da Terra, só os Estados Unidos e a Europa ficam à noite totalmente iluminada, você vê brilhar, o resto do mundo tudo escuro. Aí você já percebe quem é subdesenvolvido e quem não é. Quem consome mais energia, quem não consome mais. É muito interessante essa visão do alto, sabe? Onde está concentrada a renda, o dinheiro, a grana no mundo. E, por incrível que pareça, o resto, um terço restante, está na mão, da indústria armamentista mundial. Armamentista. Tá? Essa indústria armamentista de todos os países, para financiar exército, financiar pesquisa com armas, o que se gasta nos Estados Unidos olha a verba anual que se dá para o exército americano, que se dá para a indústria militar americana. Na Rússia, na Europa, no Oriente Médio, Israel, tudo quanto é lugar. Se você vê o que gasta, o que vai de dinheiro para comprar arma, fazer arma, míssil de $1 milhão, quando ele joga lá, explodiu $1 milhão que foi. Aviões de bilhões de dólares, aqueles aviões invisíveis, aqueles stealth que custam uma fortuna. Cada vez que os Estados Unidos lançava um Tomahawk, aquele míssil Tomahawk, aquele míssil cruzeiro que ia atingir o alvo com precisão, o míssil custa $1 milhão. Somente um míssil Trident americano, aqueles mísseis intercontinentais que levam giros nucleares, é coisa de trilhões, é o absurdo do dinheiro de um míssil daquele. Se você pega um míssil daquele, você faz 300 hospitais. Com o dinheiro de um míssil, você constrói 300 mil hospitais, é um negócio absurdo. Então você vai perceber que o problema da humanidade nunca foi recursos, nunca foi recurso financeiro. Se o recurso fosse normalmente distribuído para a humanidade, todo mundo tinha casa, educação, comida, uma beleza seria se distribuir essa renda. Mas agora, veja o que eu estou analisando aqui com vocês. Nós acabamos pensando que a energia que move o curso da civilização é a monetária, dinheiro. O dinheiro é 100% a energia que guia o mundo. Todo mundo trabalha 12 horas na sua vida para o dinheiro, para ganhar, para essa energia monetária. Se você trabalha para um banco, se você trabalha numa indústria, se você é um cientista, um físico, um matemático, está trabalhando numa indústria armamentista, não se esqueça que quando os americanos foram produzir sua arma nuclear, eu já falei para vocês, quase 1 milhão de pessoas trabalhavam no projeto Manhattan. Todos, esse 1 milhão de pessoas, ou técnico, ou engenheiro, ou operário, servindo a indústria armamentista. Ok?
quanta quantidade de energia monetária, de energia, o planeta joga na direção da luz, na direção do Cristo, para despertar, aquela divisão que a gente fez, tá? O que os bancos, o que as máfias fazem com essa energia do dinheiro? O que os grandes conglomerados econômicos, bancos, multinacionais produzem? É claro que essa disputa econômica vai produzir o conflito, não vai? Vai produzir a guerra, vai produzir o caos. A Segunda Guerra Mundial foi por problemas econômicos entre a Inglaterra e a Alemanha. E aí vai. E essa quantidade de grana sendo canalizada para cada vez mais se fabricar armas nucleares. Nós temos um potencial bélico nuclear no planeta que dá para destruir o planeta Terra mais de 100 vezes. É isso que nós armamos no mundo. Quando nós formos falar do juízo final, né, nós vamos falar das grandes armas construídas no planeta nos dias de hoje, que poderiam levar o planeta a uma desintegração total. E aí, extinção do planeta, se for levado a cabo o uso total dessas armas uns contra os outros. E as ameaças continuam, sempre as ameaças entre Rússia e Estados Unidos continuam. Hoje, atualmente, os americanos estão querendo construir aquela base de radar lá na Europa Oriental. Os russos vão falar: não, pode esquecer, você não vai fazer isso aqui não, que eu vou virar meus mísseis para você. Mas isso é utópico, a gente sabe que tudo isso é utópico, né? Porque nós sabemos que hoje em dia, para você redirecionar um míssil nuclear, é 4 minutos. É só você sentar no computador e jogar as coordenadas que você quer. É só isso. E aperta o botão, o míssil vai. Ele está programado, você programa ele em 2 minutos. Não precisa virar um míssil. Hoje em dia, existem bases estratégicas de mísseis, né? Quais são as bases estratégicas de mísseis? As bases móveis. Os mísseis são levados em caminhões, certo? Então, o cara que vai fazer um contra-ataque, ele nunca sabe onde está esse caminhão. Ele está no meio de uma floresta, está embaixo de uma caverna, aí ele sai e lança, certo? Você nunca acha onde ele está. As mais conhecidas são os mísseis que estão em silos subterrâneos, em regiões tal, intercontinentais. Esses os americanos, com foto satélite, até conseguem pela movimentação saber onde está. Mas esses não são chamados estratégicos. Os estratégicos são baseados em submarinos, aviões invisíveis, que podem chegar até o alvo e jogar bomba atômica sem ser percebido, né? Você tem os famosos submarinos que são indetectáveis, eles podem estar na costa dos Estados Unidos e lançar os seus foguetes atômicos. Então, hoje em dia, a tecnologia de guerra é o fim. Não tem como evitar um colapso total se os países entram em guerra. Não tem defesa. Não há um sistema de defesa eficiente, certo? Se os grandes potências forem para a guerra, é um caos. E vocês estão assistindo a grande pressão hoje do Ocidente em relação ao Oriente, aos conceitos de um povo religioso, de uma cultura, né, impondo uma cultura ocidental para um povo oriental, para os muçulmanos, um grande conflito entre o povo muçulmano e o povo ocidental. E esse conflito tem bases políticas e bases econômicas, dinheiro, conquista. A conquista por petróleo, por energia, por domínio político da região para você poder usufruir, né, dessa energia, porque os americanos sabem que o consumo americano só é possível com as fontes de energia. Se você tiver fonte de energia, para os Estados Unidos. Para, se ninguém mais anda de carro nos Estados Unidos, numa época acabou o petróleo. Entendeu? Então, realmente, você precisa dominar as fontes de energia e dominar esses países do terceiro mundo que detêm essas grandes jazidas de petróleo e de energia. Então, o que nós estamos assistindo é quase que toda a humanidade. Se você fizer uma análise, aqui em Limeira, né, pode fazer uma pesquisa sutil. De alguma forma você trabalha para uma dessas 3 linhas, tá? Ou você trabalha numa indústria, servindo a esses conglomerados de alguma maneira. Por exemplo, você tem que, mas eu trabalho na Laércio, eu trabalho aqui na fábrica de rodas aqui, de carro, aqui em Limeira. Quem sou eu?
Essa roda de carro trabalha para que indústria? Para Ford, para Volkswagen, que são aqui os grandes conglomerados internacionais. O seu trabalho de 12 horas, que você fala, eu estou ganhando meu dinheirinho, meu salário, mas no fundo, a tua energia, o teu potencial está sendo canalizado nessa direção. Se você trabalha nos bancos, você trabalha em banco, né? Os verdadeiros, quem já foi na Avenida Paulista em São Paulo, andou na Paulista? Todos aqueles prédios que estão no centro financeiro de São Paulo, o mais rico são os templos modernos, os templos erigidos aos bancos. Não é igreja mais, sabe? Não é templo de luz, de meditação. É aqueles grandes edifícios monstruosos, suntuosos, de vidro, fumê até o teto, parecendo aqueles templos romanos da antiguidade. E o que tem ali dentro desse gigantesco prédio maravilhoso, mármore até o teto? Tem gente meditando em busca da luz, gente procurando o seu Deus interior, seguindo a Cristo, ou seguindo a energia do anticristo que aponta numa outra direção, que é o materialismo. Essa é uma análise sutil, gente, para a gente ver no final das contas aonde toda a energia do planeta está sendo canalizada. Qual a direção? Não é para a luz. Então toda a energia monetária do planeta, ela canaliza-se para uma direção que não é Jesus, não é Cristo, não é a luz, não é a espiritualidade. Não precisa ser muito inteligente para saber onde vai dar isso. Vai dar na Terceira Guerra Mundial. Né? Por isso que a terceira mensagem de Fátima contém a Terceira Guerra Mundial e as profecias de um aniquilamento quase que total, criado pelo próprio homem. Não é uma coisa que vem do espaço, do cosmos. Parte desse apocalipse, quem já estudou o Projeto Terra, outras questões comigo, eu tenho Orcólogo, tenho várias palestras falando sobre o astro X, o astro perturbador. Nós falamos sobre as profecias, e nós temos dois aspectos interessantes das profecias. O primeiro aspecto profético de final dos tempos é as guerras apocalípticas, é a guerra do anticristo. A guerra do anticristo é o autoaniquilamento de si próprio, das próprias forças do anticristo lutando entre si. Vocês estão pensando que vem a luz e a luz vai fazer a guerra? A luz não faz a guerra. Não vai ter uma guerra entre a luz e as trevas, entre Cristo e anticristo. Isso é bobagem. O que nós vamos assistir é o autoaniquilamento das próprias trevas. Porque as trevas não conseguem evoluir muito no planeta. Ela chega num ponto de conhecimento científico que ela se destrói. Agora, vejamos uma coisa interessante. Este poder que nós chamamos de anticristo, ela criou uma coisa, tá, que alicia o ser humano mesmo, deixa o ser humano cego, completamente cego, fanático, exatamente como está escrito na Bíblia. E todos iam seguir cegamente esse treco, achando que era a melhor coisa do mundo. Então vem uma coisa chamada ciência. Essa ciência constrói uma coisa chamada tecnologia, ok? Essa ciência, essa tecnologia, ela está voltada para uma direção completamente anticristo. Não é uma ciência voltada para o espírito, não é uma ciência voltada para o espírito, é uma ciência voltada para o mundo exterior. Então, o que essa ciência, essa tecnologia fez que alicia o homem? Os chamados feitos, que ele fala assim, irá fazer milagres, né? Você vê, olha os grandes milagres da ciência, a televisão. Cara, eu vejo uma pessoa com o celular na mão hoje, ela adora, ela idolatra o celular. Eu vejo alguém lá no bar da montanha, você pode notar, presta bem atenção no detalhe, toda menininha com o celularzinho na bunda, porque hoje eu uso o celular na bunda, né? Não é outro lugar que usa, é na bunda, né? Aí ela está lá, aí toca o celular,
aquele puta barulho. Ela não era, nossa, a primeira coisa que ela foi desesperada, todo mundo em desespero. Pega o celular, ai meu Deus, ai deixa eu atender, ai vai lá atender. E outra, agora ela pega o celularzinho e fica o dia inteiro naquela luzinha. Você vê que a fotografia, isso, aquilo. Ela adora aquilo. De uma forma muito louca psiquicamente. Né? Sem falar no videogame, né? E sem falar numa coisa chamada televisão. Quem não passa quantas horas em frente a uma televisão? Hã? O que é 2? Ah, já escrevi televisão aqui em cima. Né? A televisão é exatamente um feito maravilhoso. É um negócio fantástico, né? E todo mundo adora isso. Você vê a audiência, se você faz o estudo da audiência de uma novela da Globo, é coisa de 50 milhões de pessoas naquele horário, cara. Faustão de Linda, né? Adorando a besta. Inconscientemente, né? Escravos. Porque é através dessa estrutura, dessa mídia, que você é dominado, né? O seu campo psíquico é dominado. E domina você de tal forma. É o homem que vai na lua, é os computadores, é o Windows. Poxa, cara, veja quantas pessoas não ficam na frente de um computador hoje. Você passa na Lan House, tá todo mundo, aquela telinha ali. É como se estivesse aliciado. E quando ela olha aquilo, ela não está voltando para dentro. Ela não está indo num processo interior. Essa energia do século XX ou do século XXI, desse final de ciclo, fez com que a humanidade convergisse. A tecnologia criou maravilhas. E essas maravilhas é como se fosse milagres, como se Jesus fizesse um milagre lá no, né? Então as pessoas, como a previsão diz, elas preferem estar seguindo a esse anticristo por causa de suas maravilhas, seus feitos maravilhosos, ao invés de seguir Jesus, ao invés de seguir a Cristo, que prega uma espiritualidade, que prega uma volta ao interior, uma volta à simplicidade, uma volta ao despertar do seu poder interior, da sua alma interna. Será que começa a ficar mais claro o que é o anticristo na história? Não é uma pessoa que vai levar a culpa de tudo. É todo um processo canalizado pela humanidade e instruído pela humanidade. Vocês já viram como as pessoas adoram seus ídolos? A ponto dos Beatles, na década de 60, os Beatles chegou a fazer uma declaração: nós somos mais famosos que Jesus Cristo. Não é verdade? Essa é uma declaração clássica dos Beatles, né? Você tá... foi excomungado até pelo Papa, aquela coisa toda, né? Ou seja, na verdade, o que nós estamos discutindo aqui não é o Cristo da Igreja Católica, o Cristo da Igreja Protestante. Nós estamos tentando colocar um Cristo mais cósmico, mais interno, mais universal, mais espiritual. Não estamos defendendo nenhum Cristo, uma energia crística de uma religião qualquer. Não. A nossa visão e a nossa discussão é a que ponto o homem se distanciou de si mesmo, da sua alma, de seu espírito, e foi para uma jornada externa, construiu um mundo totalmente baseado no materialismo, totalmente baseado nas disputas, nas competições, nas divisões. Os esportes é assim, é competitivo, é dividido, a sociedade inteira compete, a sociedade inteira programa os seus indivíduos nas escolas e nas universidades para servir o que nós chamamos a besta. né? Por isso, quando você faz uma reflexão na sua vida, a quem você serve? A Jesus ou a César? A Deus ou a César? Quanto você está dando a Deus e quanto você está dando a César no seu dia a dia? O fruto do seu trabalho, a sua energia é canalizada em que direção?
Então, se nós começarmos a raciocinar, você vai ver que, aí você vai entender um pouco o movimento hippie na década de 60. Por que eles começaram a largar tudo e querer uma nova proposta? Só que eles dançaram porque eles não tinham essa nova proposta. Eles não sabiam onde buscar essa nova proposta. Eles conseguiram fazer uma coisa muito interessante, romper com o sistema. Aí eles não tinham para onde ir, sentava, né? Inclusive eu estava assistindo um documentário muito interessante da década de 60 sobre as comunidades rurais alternativas hippies nos Estados Unidos, as regras que eles colocavam nas comunidades e como as comunidades foram indo à falência, foram se esvaziando. Tem um negócio muito interessante. Eu fui um grande pesquisador de comunidades alternativas, porque eu sempre sonhei em criar uma comunidade alternativa. Mas eu percebi que eu já fui em vários congressos de comunidades alternativas aqui no Brasil, né? Na década de 90, na década de 80, eu participei muito dessas comunidades alternativas e percebi os erros que elas tinham, os furos que elas tinham, e elas sempre acabavam, elas nunca conseguiam ir para frente, sabe? Porque realmente as pessoas não estavam sentados profundamente na espiritualidade. Os conflitos humanos se tornam cada vez mais intensos nessas comunidades. É muito interessante como os conflitos humanos aparecem de forma absurda, quando você não tem um mestre, alguma luz, alguém que oriente, alguém que construa um caminho, as pessoas começam a dar cabeçadas e mais cabeçadas. No fim, elas voltam para a cidade, voltam a servir a César, voltam ao sistema, sabe? Infelizmente, né? Mas o que eu acho interessante disso tudo é que nós podemos tirar agora, né, uma visão bastante interessante, do que talvez, como nós podemos interpretar os textos apocalípticos da Bíblia, porque são extremamente simbólicos, extremamente simbólicos, mas aí você percebe que quanto fundo de verdade tem naqueles textos, como essa energia aliciou e conduziu a humanidade numa direção. E o problema é que essa direção fez com que o homem, após a Segunda Guerra Mundial, começasse a construir as armas mais poderosas que existem. A tecnologia começou a levar o homem a um estado de degeneração espiritual tão grande, de aliciamento ao materialismo tão grande, que é muito parecido com aquele filme Matrix, onde as pessoas realmente são robôs, elas são androides, consumindo, e a política é consumo. Vocês estavam vendo uma pesquisa quando a Apple lançou o iPod, né? Certo? Bicho, o MP3, o iPod, não, é coisa assim de 1 bilhão de iPods vendidos em uma semana, né? Sabe? Aquele consumidor que fazia fila para comprar aquele negócio. Você está entendendo? É um negócio absurdo. Você vê que quando vai sair o Windows novo, né? Nossa, briga em supermercado para comprar o Windows novo em primeiro lugar, a gente vê umas coisas, o ser humano sendo canalizado de uma forma tão fanática para coisas tão idiotas, né? Eu sou um cientista, eu não acho que a tecnologia é ruim. A tecnologia não é ruim, a televisão é como você usa a tecnologia, para que você usa a tecnologia. É aquela velha história, se você tiver uma banda de música, a banda de música tem o poder de atrair e convergir pessoas. Vai 10 mil pessoas ali ver uma banda tocar. Agora, tudo bem, o que esses caras estão falando? Né? O que eles estão transmitindo para aquelas 10 mil pessoas? Você está entendendo? Pode ser um monte de merda, ou pode falar umas verdades que as pessoas estão pensando, né? Então é exatamente tudo como você constrói essa coisa, tá? Então, o que nos assusta nessa história toda, é que nós estamos vivendo num período agora, numa época, como nunca se houve antes na humanidade. Nós estamos vivendo uma época hoje onde a tecnologia,
e a ciência deram a capacidade do homem de autodestruição total, de autodestruição planetária. O homem sempre esteve em conflito, sempre esteve em guerra. Isso é inevitável. Se você olhar a história da humanidade, e ele sempre foi nessas guerras para tudo ou nada. Sempre. Mas após a Segunda Guerra Mundial, que foi uma das maiores carnificinas da humanidade, que a humanidade já assistiu em 6 anos de guerra, terminando essa carnificina com a explosão de 2 bombas atômicas em 2 cidades japonesas, que em questão de segundos desintegrou milhares de pessoas, né? Nós estamos então, essa tecnologia convergiu a humanidade para um ponto. Esse ponto aqui é chamado exatamente como os bíblicos dizem, a guerra do anticristo. Ou seja, a batalha final. A batalha que vai levar a humanidade ao grande juízo final. Esse termo específico, essa palestra sobre o juízo final, sobre essa questão nós vamos estar discutindo numa outra palestra com esse tema. Mas só para a gente entender, a humanidade foi convergindo aqui, porque a ciência, na verdade, a tecnologia, elas passaram a servir a quem? Elas passaram a servir os bancos, os banqueiros, as indústrias, as multinacionais e os estados, canalizando não uma tecnologia para a luz, para a espiritualidade. A física e a ciência jamais se voltou a investigar a espiritualidade a fundo. Não, isso aí é bobagem. Isso é coisa de fanato religioso. Nós queremos coisas práticas, materiais, reais, prova, material, né? Como se a espiritualidade fosse algo que você facilmente colocasse em laboratório, ou medisse da mesma maneira que você mede um elétron, um próton, né? Por isso que a ciência está estagnada, a física está estagnada. A tecnologia pode até ter avançado muito, mas em termos teóricos a ciência não cresceu muito não, nos últimos 50 anos, né? Entendeu? E então nós estamos vendo uma situação, e a bomba atômica foi exatamente o auge de você despertar uma energia contida na matéria, e essa energia não pôde ser razoavelmente controlada, então essa energia é disparada como uma grande bomba, e essa seria a arma do Apocalipse. E na terceira mensagem de Fátima, ela diz realmente que os cientistas seriam induzidos a construir armas tão poderosas a ponto de aniquilar cidades inteiras em questão de minutos. E isso não é mais ficção, isso é uma pura realidade. Então, por mais que o tempo passe e os grandes governos falem em paz, as armas estão estocadas, nós nunca mais viveremos sem elas. E a qualquer momento que o mundo possa entrar num conflito, essas armas podem ser utilizadas. E esse desencadeamento, nós não sabemos onde vai parar, a que ponto e a que nível essa guerra. E nós vamos discutir na próxima palestra também que o anticristo estaria reinando com toda a sua pompa no final dos tempos, e é o próprio anticristo que seria o causador, o disparador deste grande momento planetário da humanidade, onde o mal em si seria destruído. Por que o mal em si seria destruído? Porque ele próprio se autoconsome. Não vem seres da luz com naves espaciais, com armas de raio superior, destruindo, lutando. Você está entendendo? Não. As bombas seriam jogadas entre eles mesmos, onde eles próprios receberiam a sua autoaniquilação. E
Essas visões estão no Apocalipse, essas visões estão no Evangelho, essas visões apocalípticas estão em Nostradamus, nos grandes profetas. E Giorgio Bon Giovanni também, nas suas profecias, ele nos diz que todos esses eventos previstos nos antigos profetas, eles acontecerão sem tirar nem pôr uma vírgula. Se eles acontecerem, nós temos que estar meio consciente e preparado do porquê eles aconteceram, e tentar ser o meu papel nessa humanidade, nessa civilização, nesses momentos falei de crise para a humanidade, qual será? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. Até que ponto eu sou responsável por esse estado de coisas? Na minha vida, a minha energia, eu vivi todo o tempo da minha existência servindo a quem? Servindo à luz ou às trevas? Servindo ao Cristo ou ao anticristo? Quanto de minha energia, de minha vida eu dediquei ao princípio crístico e quanto eu dediquei ao princípio do anticristo? É esse balanço que cada um de nós deve fazer em nossas vidas. O que acontecerá com o mundo nós vamos discutir depois. O que vamos fazer também numa situação dessa é outra palestra, é outro assunto. Hoje a questão central é definir com clareza a figura do anticristo. Então, na minha visão, na minha humilde opinião, o anticristo é a energia monetária. E todas as forças que usam e se servem dessa energia monetária para viver em função dela, para lucrar em função dela, para matar em função dela, para roubar, para traficar em função dela, para construir prédios suntuosos em função dela. Eu estava em São Paulo, eu sempre fui dar esses meus cursos esotéricos em São Paulo, que há mais de 30 anos minha vida está dedicada especificamente a servir a luz, dessa minha forma humilde que eu sei servir a luz, que é ser um professor, que é estar levando ideias, discutindo ideias com as pessoas. E eu dava os meus cursos em São Paulo, eu com a minha malinha debaixo do braço, pegando o ônibus e metrô para baixo e para cima, E um belo dia, eu sempre eu descia no metrô Santa Cruz em São Paulo, onde tinha a estação metrô Santa Cruz. Aí eu descia do metrô e pegava um ônibus que eu ia dar um curso em Moema, em São Paulo. E então, um belo dia, eles começaram a construir, porque era só uma estação de metrô, certo? Tinha uma base subterrânea, em cima tinha uma coisa de ônibus só ali, só um terminal de ônibus. De repente os caras resolveram construir um shopping center. Cara, você não tem noção da obra que os negros fizeram. Eles trabalhavam 24 horas por dia sem parar, destruíram aquela plataforma de ônibus, construíram os prédios, não sei quantos andares. Aí eu fazia o seguinte, eu com a minha humilde visão, eu parava assim no ponto, eu descia do metrô, saía, tinha que esperar o ônibus para ir para minha casa, eu ficava parado vendo aqueles caras trabalharem de noite naquele edifício. Aí eu perguntava assim comigo mesmo, toda a energia desses trabalhadores, trabalhando 24 horas por dia, construindo um puta de um templo, e o que vai se colocar dentro desse templo? O que se vai fazer desse templo? Esse templo vai estar erguido e dirigido para servir a quem? Servir a César. Eu falava, se essas pessoas colocassem todo esse dinheiro, essa energia, eu pensei, se eu, Laércio, eu pensava comigo mesmo, se eu, Laércio, tivesse esse templo todo na minha mão, eu usasse todo esse tempo para dar cursos, montar escolas, fazer debates, fazer as pessoas meditarem, espiritualizarem-se, o que poderia acontecer? Que revolução poderia estar acontecendo se essa energia, ao invés de ser canalizada para o anticristo, fosse canalizada para a verdadeira energia do Cristo cósmico? Aí eu ficava pensando comigo mesmo, falava, puxa, quem que eu sou, né? Que poder que eu tenho nesse mundo? Será que a luz não tem poder sobre essas coisas? E eu pegava minha malinha, subia no ônibus e ia embora para casa, triste e amargurado de ver aquela cena.
E todas as vezes que eu andava pela Avenida Paulista, eu pensava a mesma coisa. Puxa, esses templos servem para quê? Esses milhões de gastos para construir um prédio desse. O que se faz aí dentro? Isso me angustiava muito e me angustia até hoje. Por isso, em toda a minha existência, quando eu tomei consciência de grande parte de tudo isso, jamais eu quis procurar servir a este César que está aí, a esse mundo que está aí. Eu tentei construir humildemente o meu mundo e achar uma forma simples e humilde de servir a esse Cristo cósmico que tanto nos fala lá de dentro de nossa alma. Ok? Só um minutinho, não vai terminar não, que temos vocês. Eu não fico assustado com gato preto não, viu? Tem gente que já vai, gato preto já, né? Mas esse aqui é o nosso menino, né? É o irmãozinho que sempre está com a gente aqui na nossa casa. Ok, pessoal? Então, namastê, muita paz e até o próximo encontro.